Grande Debate está de volta. O candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, foi questionado sobre a prestação de contas do filme Dark Horse, inspirado na vida do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao responder, Flávio considerou o episódio como página virada. Vamos ouvir. A própria prestação de contas que foi feita do filme foi vazada do processo que responderam e viram que estava tudo certinho. Então, da nossa parte, está tudo página virada. Quem deve explicação agora é o PT, que é o governo mais corrupto e incompetente da história do Brasil. Agora nós vamos ao debate. Começo contigo, Cardoso. O caso Dark Horse é página virada, como diz Flávio? Tem gente que gosta de virar a página sem escrever a página e sem ler, né? É comum. A pessoa está com pressa de acabar o livro, quer dizer que leu o livro, quer dizer que o livro é bacana, então ele vira a página, não sabe nem o que está escrito. E nem escreveu. É evidente que o Flávio quer virar a página, porque a página é ruim para ele. Quando ele foi dado aquela confusão, primeiro ele zombou do repórter, dizendo que não tinha nem conhecia lá, isso é piada, esse é um militante. Depois teve que dizer que conhecia. Depois voltou atrás, eu pedi dinheiro. Depois voltou atrás da explicação do porquê que ele foi lá. É uma confusão demoníaca, mas até agora ele tinha dado 30 dias para dar uma explicação sobre o caminho do dinheiro. Ele não deu. Ele disse, não, virei a página, tá? Onde foi o dinheiro? A produtora disse que recebeu X, depois já mudou, disse que recebeu Y, mas ele pediu mais, ele recebeu mais do que a produtora, ele pediu mais ainda. Então, o dinheiro foi para um advogado do seu irmão Eduardo, havendo fundado as suspeitas de que pode ter parado no meio do caminho sem ir para o filme. Né? Aliás, porque aquele filme, né, tem uma enormidade de recursos que outros filmes muito melhores ou qualificados tecnicamente, é o que tudo indica, né? Não vi o filme, mas pelo menos falam os especialistas que têm comentado nos jornais, exigiram muito menos recursos. Então, é realmente uma página indigesta para o nosso candidato Flávio Bolsonaro. Muito indigesta. Uma página que, se for lida com cuidado, pode reprová-lo na escola. Então, o que ele faz? Vira a página, vira a página. Pessoal, esqueçam o livro, a culpa é do PT, o PT fez tudo. É o velho tergiversação, é o velho diversionismo, que é uma tática retórica que, num caso como esse, soa até pueril. É evidente que tem que se investigar as coisas que o PT está colocado, mas dizer que não tem mais nada a investigar, que ele não tem mais nada a esclarecer, que está tudo céu de brigadeiro, nesse caso para ele, francamente, quem acreditar nisto, juro por Deus, deve ter o vetor ideológico embotando a sua racionalidade mínima. Não é possível que se diga que está esclarecido esse caso. Acho até que existe possibilidade de surgirem novos fatos. Então, aí, ele vai ter que voltar correndo para dizer, olha, já estava virada, eu vou voltar para trás para explicar. Muito ruim isso, tá? Eu entendo a argumentação. Quando a coisa incomoda, você sai correndo. Quando a coisa incomoda, se acusa o outro para não olhar no seu lado. Quando a coisa incomoda, eu invento moda. Essa é a verdade. Então, para quem é bolsonarista raiz e não quer que a verdade seja descoberta, não é isso, vira a página, etc. e tal. Não tem que virar página nenhuma. Aliás, a investigação, antes da sua conclusão, nunca deve ter a sua página virada. Não importa se o investigado é de direita ou de esquerda. Tem que investigar e depois, ao final, se conclui. É muito difícil ele explicar até agora o que aconteceu com esse dinheiro, o que ele foi fazer lá, como Vorcaro, já com medidas cautelares. Ele não consegue explicar. E mais, a desculpa de que é dinheiro privado, francamente, isso é um dinheiro privado porque foi desviado do sistema público. Ou seja, por favor, eu acho que nós temos que entender a realidade como ela é. É feia essa resposta. Obrigada. Bortoleto, o caso Dark Horse é página virada, como diz Flávio? É claro que não. É óbvio que não. Basta a gente entender que, no mínimo, a gente tem que dividir em dois a explicação. Uma coisa é a explicação jurídica dentro do processo investigativo, que as autoridades exigem que as partes supostamente envolvidas tenham que dar e são obrigadas a prestar essa conta, e que isso corra em sigilo, isso é uma coisa.
A outra coisa é uma figura pública, candidata à presidência da República, que tem como obrigação deixar muito clara a sua participação ou não em algo que está sendo investigado. Então, assim, simplesmente dizer já está explicado não funciona e acho muito arriscada essa manobra e esta maneira de se posicionar do candidato Flávio Bolsonaro. Eu entendo que, independentemente da pessoa votar ou não nele, ele é um homem público, um senador da República e deveria prestar contas daquilo que envolve o nome dele, até onde ele pode explicar. Se de fato ele tem algum problema em se justificar, que explique até onde o problema não o alcança e que deixe claro, de maneira muito explícita, a explicação que funcione, pelo menos, aos eleitores dele. Porque eu também duvido que, ao ser perguntado a um eleitor de Flávio Bolsonaro se está satisfeito com a explicação dada, eu acredito que não. Não adianta Flávio Bolsonaro prestar contas e explicar ao PT ou àquele que pensa diferente dele, porque, por mais explicações que dê, não serão suficientes. Mas eu acho que vale uma análise do candidato Flávio Bolsonaro se a explicação foi suficiente. Ou até uma sugestão à campanha que faça uma qualitativa, que pergunte para o próprio eleitor potencial que ele tem, aliás, são muitos, segundo as últimas pesquisas, se está satisfeito ou não. Sabe, Débora, Zé Eduardo, a minha opinião é muito clara. Eu acho que nós já passamos do ponto de, por conta de ideologia ou por conta de torcida, aceitar o que é inaceitável. E não podemos deixar misturar uma coisa com a outra. E a única maneira de não deixar misturar uma coisa com a outra é explicar. Porque se não explica, fica misturado. E aí, se fica misturado por conveniência, é muito ruim. Então, para ser taxativo, explicado não está. Se for explicado nos autos, e ali as autoridades entenderem que está bem explicado, ótimo. Estou falando como pessoa, estou falando como cidadão brasileiro. Eu gostaria de muito mais explicações sobre as que já foram dadas. Para mim, elas são insuficientes. Cardoso, 30 segundos sobre esse comentário do Bortoleto. Concordo integralmente. E até parabenizo o Bortoleto pelo comentário. É óbvio que é insuficiente, né? E acho que ele tem um dever ético de, como candidato a presidente da República, de explicar isso. No entanto, ele quer pular por cima, ele quer virar, né? Eu faço até aquela brincadeira daquela velha frase, né, parodiando: quem não deve, não treme. Ok. Bortoleto, para a gente encerrar, então, mais 30 segundos para você fazer o fecho dessa história na campanha de Flávio Bolsonaro. Independentemente da campanha que for, a explicação tem que ser dada todas as vezes que homens públicos são questionados, e parentes também. A mesma cobrança e exigência que eu faço de Flávio Bolsonaro, eu faço de Lulinha, do presidente da República e de todo e qualquer homem público que, com a coisa pública, for confrontado se está ou não trabalhando de forma correta.